Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Estilo Talks, agora com a minha amiga Marli Parra. Opa. E aí, Marli, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Obrigado por você ter vindo, lindíssima. Não, imagina. Além de bela e lindíssima e inteligente, que eu admiro você de verdade. Obrigada, eu Acho que também. você é uma pessoa assim, muito presente com as questões do Brasil, sabe? Assim, uma preocupação mesmo genuína. E eu estava lendo o seu currículo aqui, gestão pública, né? Assessoria parlamentar, consultoria legislativa, capacitação institucional, direitos humanos, igualdade de gênero, cidadania e modernização do Estado, além de ter cuidado do marketing de várias empresas. Bom, marqueteira em primeiro lugar. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas é que ao longo da nossa carreira isso acaba acontecendo, né? Então, fiz marketing, SPM e sou apaixonada pelo marketing. Marketing o que é? Imagem, né? Reputação, é você cuidar não só das marcas da empresa, do corporativo, mas também de você mesma, né? Durante a sua carreira. Isso é extremamente importante. Marli, eu queria te dar um presente para você tomar água aqui. Eu queria agradecer a toda a equipe da Le Cruzeiro, Alexandre Pinto, presidente, muito obrigado para você tomar uma aguinha aqui Que com a gente. bacana, muito obrigada, adoro. Obrigado. Nossa. E aí, Marli, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, quais foram os principais desafios que você enfrentou, né, que você, né, assim, no começo da sua carreira, falasse um pouquinho. Vamos lá, conto tudo. Obrigada, viu? Maravilhosa, a cor que eu amo. Gostou? Verde. Muito, Mas muito é para linda. tomar, fica à vontade, tem que hidratar. Pode deixar. Vamos lá. Bom, eu tenho uma carreira longa, né? Comecei a trabalhar com 17 anos, então fui a H. Philip Morris com Marlboro, depois... Nossa, de joia a cigarro. De joia a cigarro, né? Até quando eu entrei na Philip Morris, tinham dúvida. O que essa Barbie veio fazer aqui, né? Isso é bullying. Não, era bullying, total. Eu sempre falo, o que essa Barbie está fazendo aqui? E era muito masculino, muito machista, né? Uma empresa de tabaco, puramente de tabaco, Philip Morris. Você fuma? Não fumo. Fumava? E não fumava, não. Comprei um maço para ir para a entrevista. Sério? Sério. Porque eu falei, será que eles vão me obrigar a fumar? Eu já não fumava, claro, fumei na adolescência, a gente acaba querendo experimentar. Mas já não fumava e comprei um maço de Benson Hedges Menthol, que era o que eu poderia, né, suportar, porque eu não gostava do sabor do cigarro e do cheiro do cigarro também. Mas, ok. Mas a Marlboro foi uma marca que marcou minha vida, marca que marcou mesmo. Né? Porque foi no momento do Ayrton Senna, do Emerson Fittipaldi, esse era a nossa comunicação, né? Muito, muito ampla. Então tinha o Marlboro World Championship Team, nós criamos o Marlboro Brazilian Team com os pilotos Emerson Fittipaldi, Raul Boesel, Tony Kanaan, obviamente Ayrton Senna, né? Foi o primeiro, o Pedro Paulo Diniz, Elinho Castro Neves e tantos outros. Eram, acho que, mais ou menos uns 13 pilotos brasileiros. E isso fez com que a marca ganhasse participação de mercado muito rapidamente, porque antes disso, o foco era no cowboy. O cowboy, naquela época, anos 90, ele não era tão bem visto. Ele era visto como o caipira do interior. É mesmo. Não é como é hoje, que o cowboy é super bacana. Isso é muito legal você ver acontecendo isso no agro, né? O agro cresceu muito, né? Cresceu demais, demais. E depois da Marlboro, você foi para onde? Depois da Marlboro foi Quaker, Gatorade. Então eu parei de fumar e comecei a beber. Pelo menos você ficou, como fala, quando você toma Gatorade, você fica... Mais energia. Mais energia, sem dúvida. Hidratada. Também hidratada. Né? E aí você vai para o esporte, outro tipo de esporte. Então, o motorsports dentro da Philip Morris era muito forte, né? Era uma participação muito grande de Marlboro no mundo todo, com Ferrari, com McLaren. Naquela época não tinha o Ministério da Saúde, não era tão incisivo como é hoje, foi né? quando foi proibida a comunicação que eu saí. Aí eu me senti um pouco culpada, culpada, porque se provou que o cigarro fazia mal e né, prejudicava muito a saúde. Eu, com 2 filhos, um casal de filhos,
Falei, não, eu preciso sair. E aí saí justamente por uma coisa bem saudável. Tem pessoas que têm esses princípios, né? Que não vou trabalhar para bebidas e cigarros, claro, né? E para empresas também que não sejam idôneas, né? Isso eu tenho muito forte na minha carreira. E com a Quaker foi muito bacana, porque Quaker tinha aveia, Quaker tinha o Gatorade, tinha massas, então era toda a parte de produtos de consumo de bebidas, né, isotônicos e todinho, né, que a gente considerava. E nessa época, acho que o pessoal usava mais a Quaker, né? Ah, sim. A gente tinha... Quaker ainda é uma marca muito tradicional, né, de aveia. Sim, né, mas eu me lembro de pequeno que a gente realmente utilizava. E era uma empresa muito idônea dos Mormons, então tinha princípios muito bem enraizados. Isso, para mim, era extremamente importante. A Philip Morris também, sem dúvida. Philip Morris era um grupo que tinha Que Bom, Lacta, Que Refresco, Suchar e, no mundo todo, muitos outros, Kraft, né? Kraft General Foods e cafés, e ele foi realmente ampliando. Com isso, nós fizemos um trabalho muito bacana dentro da Philip Morris. Meu cargo era diretora de marketing, obviamente cuidando dos produtos da comunicação, mas também que eu não conhecia como gerente de produto, digamos assim, você desenvolve o produto, a embalagem, o preço, a distribuição, o posicionamento dentro do mercado. E como era um grupo muito grande, nós tínhamos, então, uma preocupação com essa distribuição. E desenvolvemos um trabalho de distribuição conjunta, que foi inédito. Eu até recebi prêmios. Eu fui para o Texas e fiquei 3 meses no Texas fazendo todo um trabalho junto com a McLane, que era uma distribuidora que fazia distribuição tanto de gelados, congelados, quanto secos, alimentos e não alimentos. Isso tudo no mesmo caminhão. E aí trouxemos esse conceito aqui para o Brasil. Foi maravilhoso, porque até hoje a gente percebe, né? Vem o carro da Ambev, vem o carro da Coca-Cola, vem o carro da Heineken, vem o carro da pilha, né? E o dono da padaria, o dono do estabelecimento tem que atender todos. Fica o dia inteiro atendendo o fornecedor. Imagine você receber um só, com uma distribuição conjunta, onde você pode resolver tudo isso com uma distribuição apenas, né? E o fracionado, que ajuda muito no nosso país, porque com você tendo os mercados menores, a indústria ela distribui pacotes muito grandes e você teria que comprar um pacote daquele, daria para um mês. Um mês é muita coisa. 30 dias no seu estoque é muita coisa, é um dinheiro mobilizado muito grande, né, para o varejo. Então, a distribuição conjunta e esse fracionamento foi muito importante. E tinha o nome desse caminhão? Não, era da McLane. Trouxemos a McLane para o Brasil. A McLane para o Brasil. Ele que cuidava do centro de distribuição. Começamos a fazer. Hoje já tem bastante distribuição conjunta, distribuidores. Isso que é uma coisa inteligente, né? Muito inteligente. Perfeito, até. Porque... O que você está achando do marketing? Não, depois disso, vamos continuar a sua carreira. Vamos lá. Quaker, aí depois fui para o Grupo Pão de Açúcar, trabalhei com a Abílio, que é uma escola incrível. Você foi para a GPA? Sim, eu fui diretora do Extra Hipermercados, abrimos 47 hipermercados em 2 anos. Nossa. Você despachava direto com a Abílio? Direto. Com a Abílio? Toda a diretoria era direto com ele. Primeiro que ele era centralizador e depois a hierarquia. Ele era o CEO e os diretores se reportavam diretamente para ele. Participei também da compra do Casino, da venda, aliás, né, para o Casino. Viajamos bastante para a Europa nessas negociações com todos os diretores. Nossa, que legal. Lá você era marketing? Não, eu era diretora do Extra. Era marketing, mas é muito mais amplo, né? A cadeira era maior. Você define os produtos que vão entrar no tabloide, na promoção, nos anúncios. Eu tinha uma gerente da concorrência, uma pessoa que só cuidava da concorrência, porque não adianta você distribuir um produto. Por exemplo, imagina você vai anunciar essa garrafa a R$100, digamos assim, né? Como um exemplo. E aí vem o concorrente e faz 98. O anúncio a 98. E no mesmo dia, né, vem o anúncio na TV. Era tudo uma surpresa. Então, a gente precisava... E até hoje, você tem que olhar para o mercado, tem que olhar para o seu concorrente, senão você não consegue construir credibilidade. Que você fala em preços. Eu tenho uma curiosidade disso, assim, Marli, se você puder falar, o que você aprendeu do Abílio Diniz? Aprendi muita coisa, como fazer e como não fazer também. Com ele era extremamente dinâmico, visionário.
muito, muito, muito visionário. Tinha coragem, né? Ele comprou o Barateiro, comprou o Paz Mendonça, lembra? Ele comprou todos aqueles lembro do supermercados. Barateiro, Paz Mendonça, Ponto Frio. Depois ele comprou o Mapping, aquela massa falida lá no centro, uma loucura. E nós tínhamos muito relacionamento, né? Porque ele era bastante intenso, estava sempre conosco. Muito conectado. Na academia, ele fazia a gente começar... eu não corria, eu sempre fui na academia, mas eu não corria. Ele me fez começar a fazer meia maratona, depois maratona. Você tá brincando? Ele Por causa dele, você começou a fazer academia? Não, academia eu sempre tinha feito, sempre fiz. Mas lá eu comecei a correr, o aeróbico. Aí sim, eu fiz meia maratona, fiz maratona, fazíamos maratona de revezamento. Então, ele influenciava muito nesse quesito de saúde e bem-estar. Né? Olha só, que legal isso. Era um chefe positivo, né? Era um chefe positivo nesse sentido. Ele o meu chegava... é diferente, eu só levo o meu pessoal para comer. Tá todo mundo gordo. Aí é bom também, né? Vamos lá, vamos aproveitar o melhor da vida. Mas o Abílio, ele foi realmente, acho que para muita gente, ele é um exemplo até hoje, uma pessoa visionária que acreditou muito. Então, na academia, por isso que eu estava te falando, na academia ele chegou, quando ele comprou o Mapping, ele chegou e falou assim, Marli, eu fico assim olhando, será que vou ter luz no final do túnel? Porque ele não tinha dinheiro para comprar tudo isso, era financiado, BNDES. Então, ele se endividava para comprar, tinha coragem de comprar. E quando você é empresário, empreendedor, você tem que ter coragem. Tem que meter as caras, vamos lá, vamos comprar, porque depois a gente dá um jeito. E deu um jeito. Então, quando eu entrei lá, nós faturávamos 7 bilhões, logo passou para 36 bilhões e hoje são trilhões. É uma coisa absurda, né? O que acontece com o crescimento. Mas ele ficava sempre muito em cima mesmo. Sempre. Nós tínhamos que trabalhar final de semana. Na segunda-feira, pela manhã, tinha a plenária, às 8 da manhã. E se eu não olhasse o que tinha acontecido no final de semana nas lojas, nossa, estava perdida. Que ele ia fazer todas as perguntas possíveis para ver se cada um de nós estava atento realmente às vendas, à qualidade, à entrega. Mas ele não era uma pessoa de chamar atenção? Quando ele ficava irritado, sim. Ele tinha um momento de bipolaridade? Não era bipolar, né? Ele era muito exigente. Então, uma pessoa que é exigente realmente não tem muita paciência com as pessoas que não faz o correto, né? Hoje eu vejo que o mercado está muito mais difícil, né? Diversas gerações, eu acho isso muito bacana, você ter diversas gerações dentro da mesma empresa, mas muitas vezes você não tem pessoas comprometidas que realmente vistam a camisa, né? Se você não entende ou não tem conhecimento sobre uma coisa, vai estudar. Né? Vai ler, vai olhar, vai para o mercado, vai perceber o que está acontecendo. Não fique bitolado, senão você vai levar bronca. Óbvio. Você tem que demonstrar que você acredita, que você gosta da empresa. Se você é medíocre o suficiente para trabalhar dentro de uma empresa e falar mal da própria empresa, você não merece nenhum respeito. Nossa. Gente... Isso aí, ó, anotando. Me perdoa. Mas é isso. Então, adorei isso. Né? Isso é questão de como é que você constrói a sua reputação. Exatamente dessa forma. Você não pode ser medíocre de falar mal do seu chefe, falar mal, né, da empresa onde você trabalha. Claro que tem pessoas tóxicas. A gente se acostuma a ver isso e percebe isso muito no mercado, né? Tem chefes tóxicos, tem pares que são tóxicos. Existe muito mais competitividade do que colaboração, né? O que é um chefe tóxico para você? A pessoa que não enxerga a equipe, né? Que olha muito para o seu eu, que não valoriza a equipe, não traz a equipe para junto dele e que compete com a própria equipe. Ao invés de trazer as pessoas para cima e você treinar pessoas que possam te substituir rapidamente. As pessoas têm medo disso, os chefes têm medo disso, o líder que tem medo disso, ele é novamente medíocre, porque se ele não tiver alguém pronto para substituí-lo, ele nunca vai crescer. Nossa, você já pensou em abrir uma empresa de treinamento? Mas sempre trabalhando com marketing, nós treinamos, aliás, sendo líderes, né? Eu tive, assim, o azar de logo ser gerente. Eu nunca ganhei hora extra na minha vida. Eu falava, meu Deus, todo mundo ganha hora extra. Eu nunca ganhei hora extra. Porque gerente é com desconfiança. A partir de gerente, diretor, aí você já não ganha mais hora extra. Não. Trabalha e rala muito. Mas tem um bom salário, vai. Mas rala muito. Mas ali, e um par tóxico?
tóxico? O par tóxico é aquele que quer te derrubar de qualquer forma, que finge que é seu amigo, que é sua amiga e que pergunta as coisas capciosas para ter essas informações. Para tirar um proveito. E depois leva isso contra você, né? Existe muito disso. No Pão de Açúcar, muito, e em multinacionais, isso é frequente acontecer. Então, teve pessoas que tentaram puxar seu tapete? Todas as empresas, em todas elas. Sério? Em todas. Mas porque você era bonita, ou você era mais inteligente, ou porque... Não, pelos cargos que a gente ocupa. Eu acho que o marketing ele é muito visado. Então, brilha naturalmente. A área de marketing... Não tem como você ficar escondido, né, gente? Não tem como. Então, eu sempre falo, meu Deus, eu saí daquela empresa, eu vim aqui para uma empresa mais tranquila, mas aí, novamente, é a bola da vez. Nossa, o marketing é a bola da vez. Eu falo, eu não quero ser a bola da vez, eu só quero trabalhar, desenvolver um bom trabalho, um trabalho ético, né? E como que você blindou para que isso não acontecesse? Ainda continuo aprendendo. Eu continuo aprendendo, continuo tentando, porque eu sou uma pessoa muito altruísta, eu acredito nas pessoas, eu gosto muito de ajudar, ajudo as pessoas, ajudo meus pares, ajudo chefes, ajudo os chefes dos demais também. Nossa, que legal. Eu vou te contar de uma passagem, nós tínhamos chefes muito, mas muito exigentes. Isso nos anos 90 era muito comum, né? Os chefes fazerem perguntas difíceis para você numa apresentação. E nós tínhamos os gringos, todos os americanos que vinham para cá todo ano, sempre perto do carnaval. A gente até entendia porque eles queriam vir perto do carnaval. E aí nós tínhamos que fazer todas as apresentações. Ainda existe isso hoje, né? Apresentações, aí vêm os acionistas, os investidores. Isso acontece até hoje. E fazem aquelas perguntas difíceis, né, para você responder. Qual a participação de Marlboro em Belém do Pará? Você tinha estudado tudo sobre a melhor participação de Marlboro em São Paulo. Menos em Belém. Menos em Belém. Então, eu aprendi ao longo do tempo, falar, olha... Não sei, mas eu vou pesquisar. Ou eu levava sempre uma pessoa da minha equipe que tinha lá esses dados para poder passar esses dados adiante, né? Então, existe aquela coisa da pegadinha e que ainda acontece em muitas empresas até hoje. Eu vou ver se realmente essa pessoa sabe. Então, Isso é um... É como se fosse quer aplicar um castigo, né? É isso. Não sei se é a melhor frase, mas... É mais ou menos isso, que era muito a cultura americana da época, né? De ficar tentando... Vou derrubar o cara. Vou derrubar o cara. E aí eu vou ser uma pessoa interessante na sala, a pessoa mais inteligente da sala, porque eu fiz aquela pergunta que ela não soube responder. Então, isso acontece. A gente sabe que tem essas pessoas tóxicas, chefes tóxicos. Mas eu ia te contar um caso que, quando eu entrei na Philip Morris, tinha um amigo meu lá que fez faculdade comigo, né? E ele sabe disso. Até hoje, eu falava assim, você ficou com ciúmes quando eu entrei, eu sei disso. Você não foi assim, venha que eu vou te ajudar, de jeito nenhum. E como eu fazia? Como o nosso presidente, ele gostou muito de mim, então ele conversava muito comigo, falava das coisas, olha, vai ter apresentação, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele me contava, olha, vamos perguntar sobre isso, tá? Bom, eu descia da sala dele, ia para lá, aí tinha o gerente de LM, gerente de Marlboro, gerente de Dallas, gerente disso, daquilo. Eu ia de sala em sala, falando, olha, ele falou isso, então prepare-se, dá uma olhada nisso, estuda isso, porque o Richard Sucre me avisou que eles vão perguntar sobre esse assunto. Os demais não faziam isso, guardavam essa informação para eles. Então, eu vou saber tudo, eu vou chegar lá com tudo. Isso é ser tóxico, isso é não ser altruísta. Sensacional, Marli. Muito bacana. E depois do GPA? Depois do GPA fui para J. Macedo, farinha Dona Benta. Nossa, você gosta de uma farinha, hein? Farinha você faz uma boa farofa ou não? Mistura para bolo. Olha, até hoje eu preciso perguntar para Marílio Macedo por que ele não lançou. Eu era pesquisa e desenvolvimento, marketing também, os produtos, né, a própria farinha de trigo e as misturas para bolo. Tem gelatina, tinha adria, massa, biscoitos, muita coisa. É muito amplo, né? Sim, nós já é conhecido. Mas até faz panetone agora. Faz muita coisa. E nós desenvolvemos uma mistura para bolo já pronta em Tetra Pak, que era só você colocar na forma e assar. E até hoje não foi lançado.
Seria bom lançar logo, né? Porque as mulheres não têm tanto tempo assim. E depois de J. Macedo? J. Macedo, bom, foi... olha, veja só. Eu também desenvolvi... como eu fiz muitas amizades no meio do automobilismo... eu ia te perguntar, né? Porque você também está... muitas amizades, muitos pilotos e equipes, e viajava muito para as... levando os nossos clientes também, né, que aí era o marketing de relacionamento, que isso era extremamente importante. Na própria Fórmula 1 aqui no Brasil, nós tínhamos 10 mil convidados, tinha uma área VIP com 2.000 pessoas, mas depois a parte da arquibancada B, que é aquela bem na frente dos boxes. Então, nós fazíamos um trabalho muito forte do trade, com o trade e com o consumidor final também. E aí eu fiz muitas amizades, obviamente, com o trade, com os pilotos, com as equipes. E, em determinado momento, quando eu saí do Pão de Açúcar, que realmente foi bem desgastante, trabalhar no varejo 24 horas naquela época não era fácil. Eu tinha 2 filhos adolescentes, eu falei, eu não vou dar conta. Hoje você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos e 3 netos. Ah, você já é vovó? Já. Tenho uma neta de 12 anos, uma outra de 9 e agora o Joaquim, de 2 anos. Nossa, você é casada há quantos anos? O primeiro casamento, 24, e o segundo casamento, 21. Olha, 21. Não vai se separar no 24. Não. De jeito nenhum. Não, tive um casamento maravilhoso, pai dos meus filhos, e até hoje nós somos muito amigos. Muito legal. mesmo. Ele casou também, não? Casou também. E somos muito amigos. Eu acho que é muito difícil quando você vê uma separação onde as pessoas acabam se odiando, tendo filhos, né? Isso é muito triste. Eu não consigo entender, porque, principalmente sendo o primeiro casamento, são tantas coisas juntas pela primeira vez que nós fazemos, né? É verdade. Ter um filho pela primeira vez, viajar pela primeira vez, pegar um avião, às vezes, pela primeira vez, conhecer países. É verdade. Juntos. É uma história de vida. Como é que você pode falar, não gosto mais, odeio, e fazer isso com os filhos, não é? Fazer isso verdade. com os filhos, falar mal do pai ou falar mal da mãe. Isso é muito injusto. As pessoas precisam aprender um pouco mais, né? Sobre relações, sobre inteligência emocional. Muito bom. Bom, então, mas aí eu estava te contando que por eu ter feito muitas amizades no meio automobilístico, aí veio o André Ribeiro, que também foi nosso piloto. Ele foi um piloto da Indy Lights, depois foi piloto da Indy, muito bem sucedido, ganhou muitos campeonatos e corridas. E o Pedro Paulo Diniz, que filho do Abílio, tinha a PPD Sports, ele abriu a PPD Sports para fazer... Ele foi piloto de Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz. Esse foi que faleceu? Não, o João Paulo, que faleceu. Né? E o Pedro Paulo Diniz, ele foi piloto de Fórmula 1, foi patrocinado pela marca Marlboro também. E aí foi quando a gente conseguiu... Obviamente que o Pedro Paulo tinha a sua competência como piloto, digamos assim, não foi brilhante, não chegou a ganhar corridas e nem campeonatos, mas ele era um piloto muito disciplinado. E então a Marlboro patrocinou o Pedro Paulo Diniz e nós fizemos um tratado com o Grupo Pão de Açúcar de começar com os estandes, aqueles no caixa. Até então não existia isso. Então, o checkout stand foi desenvolvido por nós, dentro da Philip Morris. Nós idealizamos aquele móvel que fica hoje na saída, no caixa, né? Para que a gente pudesse colocar todos os produtos da Philip Morris. Tudo que a gente tinha, chocolate e até também dos nossos parceiros. Aquilo foi um trabalho que custou muito caro, que nós tínhamos que desenvolver o produto, desenvolver aquele checkout stand, produzir e entregar para o Pão de Açúcar, porque ele não queria saber de ter que produzir. Além de produzir e entregar o móvel, nós pagávamos para isso, né? Você paga por uma ponta de gôndola, você paga por uma colocação... O merchan, né? Você paga a colocação mesmo, né? O SKU, o cadastro do seu SKU. Até hoje é muito difícil você conseguir entrar num supermercado grande e cadastrar um novo SKU, né? Que é um novo produto para você colocar dentro na distribuição daquele supermercado. Então, nós desenvolvemos isso, e isso foi também brilhante, recebemos prêmios por termos desenvolvendo isso. Foi a primeira vez no Brasil que teve um checkout stand. Até então, a gente ia para o caixa e você saía sem aquele ímpeto, né? Aquela coisa da compra por impulso que está no último momento ali na sua frente. E com isso, fiz muita amizade com o Pedro, né, Paulo. Funciona muito, claro. Às vezes você esquece de uma coisa...
E com a margem muito reduzida de supermercados, é importante você ter esses outros produtos que te dão um pouquinho mais de margem, porque a margem no alimento ela é muito complicada. Às vezes você não tem margem. Você coloca preço baixo para gerar tráfego dentro da loja e não tem margem. É onde você vai ter a margem? No não alimento ou no supérfluo. É aí que você consegue ter uma média, né, de margem. Então, tinha feito muita amizade com o André Ribeiro, com o Pedro Paulo Diniz, e eles me convidaram para ser sócia deles na PPD Esportes. E aí nós começamos a trazer a Fórmula Renault para o Brasil e a Copa Clio. Oh, que legal. Compramos 32 carros Fórmula, chassi de Fórmula, e a Renault começou a produzir os motores de Fórmula, todos os motores iguais, para que a gente tivesse uma categoria de início aqui no Brasil. Até então, todos os pilotos, todos os garotos de 16 anos, o próprio Senna, você vê no filme dele, muito jovem, ele foi embora para a Europa, para a Inglaterra, para poder começar na Fórmula 4, depois Fórmula 3, Fórmula 2, até chegar na Fórmula 1, né? E esses meninos ficavam sozinhos. Era muito caro fazer isso no exterior e ainda morar sozinho. Então, com essa categoria de início, foi maravilhoso a gente desenvolver os pilotos e, obviamente, os ídolos brasileiros nessa categoria. Isso durou 5 anos, até que a Renault desistiu e falou, não vou mais fazer Fórmula Renault, nem Copa Clio, e não vamos mais patrocinar. Aí foi quando a gente saiu da PPD Esportes e não fizemos mais Fórmula. Mas foi um momento muito bacana da minha vida, porque era ajudar esses garotos a entrar, né, num campeonato. E você chegou a entrar nesses carrões? Nossa, muito. É. Muito. Adoro. Eu já fiz vários cursos, né, de direção. De direção, digamos assim, não é de automobilismo, né? De direção defensiva, que é extremamente importante. Eu já acho que para gestão de risco, todos nós deveríamos ter um curso de direção defensiva, principalmente com tantos assaltos que a gente vê. Mesmo tendo um carro blindado, você corre muitos riscos, né? Onde você vai estacionar, onde você vai parar no farol. Tem muitas dicas que esses cursos nos dão. Eu recomendo. Que legal. Dá uma dica, então. Bacana. Não, por exemplo, quando você vê que o farol está fechando, você vai diminuindo a sua velocidade para não ficar como, né, otário ali no farol esperando. Sempre tente ter você vai uma bem fuga. devagarzinho. Sempre tente ter uma fuga. Nunca fica do lado esquerdo, que é o lado da calçada, ou do lado direito, bem na calçada, que é por onde eles acabam chegando. E aí eles vão ter uma rota de fuga e você não, né? Então, você tem que prestar atenção. A primeira coisa é prestar atenção. Você tem que observar tudo. Observa se tem alguém te seguindo, se tem alguém... O que está acontecendo no farol, e você vai reduzindo. Então, só essa questão Muito do legal. farol já ajuda bastante. Nossa, Marli, é impressionante o seu currículo, hein? Porque isso porque a gente não falou nem metade dele. Não é? Você fala muito, a gente conversou, inclusive você vai participar, você fala muito sobre reputação, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho essa questão do marketing, a reputação. Então, o marketing, ele traz, obviamente, a reputação da marca, né? Como é que você enxerga aqui a Le Creuset? A reputação que ela tem é qualidade, é uma marca séria, ela tem a distribuição, né? Correta. Uma distribuição correta, que não é todo lugar que você vai encontrar a Le Creuset, são pontos específicos. Então, sim, é um cuidado maravilhoso para você ter com a marca, com a qualidade da marca e com a reputação. Isso a gente fala também das pessoas, né? Então, você tem que cuidar da sua própria reputação, o personal branding, ele é muito importante, e às vezes as empresas se esquecem disso. Todas as empresas, mesmo empresas de produtos, são geridas por pessoas. Se você não tem pessoas que realmente vestem a sua camisa novamente e que têm a mesma cultura que você, ou que abraça a cultura da sua empresa, elas podem colocar em risco a sua reputação. Então, um CEO que fale uma besteira no determinado momento coloca em risco uma reputação. Um funcionário que vai falar mal do chefe, né, em determinado momento, ele também vai colocar em risco a reputação da empresa, a reputação do produto. Então, isso é grave, né, quando você para pensar. Mas, Marli, você não acha que quem fala mal de uma empresa, quando ele fala isso para uma outra pessoa, vamos supor, numa entrevista, por que você saiu da empresa fulano de tal? A pessoa já vai avaliar dizendo, claro. Ele vai fazer o mesmo aqui. Exatamente. Eu penso assim, sabia? Eu também. Porque, eu não sei, eu não contrataria, assim,
Uma pessoa que vem falando mal totalmente da outra empresa. Eu também não. Eu acho esquisito. Eu também não. Mesmo se for verdade, né? Mesmo sendo verdade, mesmo você tendo sofrido alguma coisa ali dentro daquela empresa, guarda para você. Deixa que, sabe... Eu acho que o tempo mostra. O tempo mostra e as outras instituições vão enxergar isso. E um dia, essa pessoa, essa empresa vai acabar... sendo descoberta, né? Digamos assim. Então, tem um case, né? Eu, claro, pensando aqui na nossa conversa sobre isso, tem um case de um colaborador que fez uma piada sobre um cliente. Aí não é nem vestir a camisa. Ele estava... Que você vai contar agora, você vivenciou. Vivenciei. Então, essa pessoa falou mal do cliente e alguém filmou. Filmou e passou para o cliente. Obviamente que a empresa perdeu o cliente, perdeu o contrato com o cliente, essa pessoa foi demitida e a própria empresa teve a sua reputação também prejudicada. Zerada, né? Porque como é que você permite que um funcionário faça uma brincadeira jocosa? Isso é muito comum, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Isso é ridículo, é um absurdo as pessoas continuarem a pensar assim, eu perco o amigo ou eu perco o emprego, mas não perco a piada. Né? É bem infantil. É muito infantil. E tem assim, muita gente que faz isso, fala mal dos próprios colaboradores, ou fala mal de uma mulher, ou fala mal de um amigo. Isso tudo você tem que tomar cuidado. E com a mídia social, então? Mais ainda. Eu posso contar um caso. Na Ernst Young, que foi a última empresa onde eu trabalhei durante Agência de publicidade? 12 anos. Não, Ernst Young, auditoria e consultoria. Não, porque tinha... A Young Rubicon. Como eu era marqueteiro, todo mundo achava que era Young Rubicon, mas não. A Ernst Young, auditoria e consultoria, uma empresa super séria, super idônea, que precisa, obviamente, da sua reputação. E ali, dentro da Ernst Young, são diversas unidades de negócios, né? Então, tem a auditoria, a consultoria em diversos setores, diversos assuntos, impostos, consultoria em impostos, e M&A, né? Fusões e aquisições. Então, são 4 unidades de negócios. Em auditoria, tudo muito sério. Obviamente que todos os funcionários, todos os colaboradores de uma empresa como KPMG, PwC, Ernst Young, todos eles assinam NDA, você não tem disclosure de nenhum assunto interno de cliente. Então, é muito sério, realmente é muito sério. Então, todos nós sabemos ali, mesmo eu sendo de uma área de serviços, que era marketing. Eu não atendia, eu não fazia auditoria para cliente, né? Mas eu sempre cuidei do marketing, da comunicação corporativa. E nós cuidávamos também de toda a nossa parte de comunicação, LinkedIn, estudos. Não, quando você trabalha com serviços, você tem que tomar muito cuidado também com o conteúdo. Quais são os estudos e pesquisas que nós vamos desenvolver para mostrar que nós somos mais inteligentes do que o concorrente. Então, quanto mais a gente desenvolve estudos nesse sentido, você vai mostrando que você tem competência para ser o melhor best advisor, né? O melhor consultor, o seu melhor conselheiro, digamos assim. Então, a gente sempre quis construir essa imagem. E com isso eu cuidava também na nossa área de marketing, eu era América Latina, da parte dos nossos sócios, né? Então, as empresas têm os sócios e todos os colaboradores. Então, imagina que na Ernst Young nós tínhamos ali 5 mil funcionários no Brasil todo, naquela época. Na América Latina, 15 mil funcionários e uns 500, 600 sócios. Todos são importantes, não são só os sócios porque são sócios, mas todos são importantes. E aí nós monitorávamos, e até hoje monitora o que se fala na rede social, o que você, como colaborador, né, sendo... Você vai falar. Vai falar o que você está falando, o que você está escrevendo. E um trainee escreveu no seu Facebook, lugar de judeu é no forno. Nossa! Quando eu li aquilo, eu fiquei tão chocada. É uma coisa assim, para mim, é inadmissível. Nossa, mas... não é? É inadmissível. Ainda existe isso. Existe. Agora, mais do que nunca, a gente está vendo que isso existe e eu não me conformo. Que realmente voltou essa loucura de preconceito por pessoas, por religião, por tudo. Eu não me conformo. Isso é assunto para uns 3, 4 podcasts, pelo amor de Deus. E, então, aliás, gente, a Marli é muito engajada nessas questões.
Não, bastante, bastante. Isso é extremamente importante que a gente acredite, né? Se você acredita realmente no que você faz, acredita no seu propósito, né? Na sua ética, você tem que praticar. Como é que você não pratica o que você acredita e influencia as outras pessoas? Nós não podemos também guardar só para nós. Temos que influenciar, né? Isso a gente vê você no seu grupo, nós em todos os grupos e a gente acaba compartilhando dos nossos pensamentos. Isso é importante para a nossa vida. Bom, voltando àquele garoto que inconsequente escreveu uma coisa dessas, obviamente ele foi demitido. E é claro que esse exemplo foi passado para todos, mostrando que você não é um individual, uma pessoa fora da empresa. Você é a empresa. Você é a empresa. Você não pode falar assim, não, às 5 da tarde eu saí, eu não sou mais a empresa, eu faço o que eu quiser, vou xingar no trânsito, eu vou brigar por causa do futebol. Nós tínhamos um sócio também que era palmeirense roxo. Não fala roxo, né? Fala palmeirense verde. Mas, nossa, ele colocava também no Facebook coisas absurdas e nós tínhamos que dar treinamento. Então, eu comecei a dar treinamento para todos os colaboradores de como se comportar. Ofendendo outros times. Ofendendo outros times e falando, Sim. Mas e se os seus clientes não forem palmeirenses? Olha o que você está falando dos outros times. Eu acho que quem é comerciante não pode ficar do lado de ninguém. Mas não é só comerciante. Todos nós. Não, é verdade. Sim, todos nós. Como você não vai... Não dá para assumir uma... sou isso e pronto. Ok, não é? Você não vai mentir que você seja palmeirense ou não. Eu sou corintiana. Aliás, eu sou palmeirense. Né? Você é palmeirense, eu sou corintiana. Qual o problema? Nenhum problema. Mas você xingar, você colocar isso na mídia social, ou se aquele garoto tinha aquele pensamento em relação aos judeus, problema dele, guarda para ele. Aprende, vai aprender a ser gente primeiro, né? Antes de escrever no LinkedIn ou no Facebook, qualquer lugar onde você vai documentou, né? Documentou uma coisa dessas. E ainda o que ele tinha no Facebook, trainee de impostos na Ernst Young. Eu falei, como é que você coloca isso no seu Facebook e vem e fala uma coisa dessas inconsequente? Você que foi a pessoa que foi escolhida para demiti-lo? Não, o RH demitiu, mas eu Você falava conversou isso, com ele? Eu conversei com ele e eu falava isso, e ainda falo quando eu instruo as pessoas em relação ao seu posicionamento nas mídias sociais, que você precisa tomar muito cuidado. Você pode até pensar que aquela pessoa é um babaca, mas você não pode escrever. Pensa e fica quieto. Né? Ela pode até ser babaca, mas não vai escrever, não vai colocar aquilo. E você vê isso acontecendo em muitas empresas, em muitos relacionamentos. O trânsito é assim, tudo né? a perder. O trânsito é assim, as pessoas não enxergam a consequência. Então, você precisa pensar, depois que você fala, é muito difícil, quando você perde a reputação, é muito difícil você recuperar. É muito difícil. Aquela história de que você leva anos construindo sua reputação e um segundo para perder, isso é fato. É fato. E muitas empresas perdem com isso, né? Então, aquele colaborador lá que falou mal da empresa, que foi filmado, como é que ele conseguiu outro emprego? Muito difícil ele conseguir outro emprego, porque aquilo fica marcado, fica bem marcado na Esse é o exemplo do Carrefour que você vai contar, não? Não. Esse é o exemplo daquele rapaz que falou mal da empresa, né, do cliente. Do Carrefour, que não era para falar o nome da empresa, porque eu acho que perdão. Não, imagina. Mas é que é um fato muito conhecido, aquela história. A gente pode cortar, tá? Se você quiser. Tá. É um fato muito conhecido e... Marca o tempo, André, só para tirar o Carrefour. Tá. As empresas precisam estar preparadas para qualquer crise. Nós hoje contratamos também terceiros. Nós contratamos PJ. Muitas empresas têm PJ, têm terceiros, mas todas as pessoas que falam em nome da sua empresa têm que trabalhar na sua cultura. Tem que ter a idoneidade que você quer para a sua empresa. O que aconteceu com essa empresa que nós estamos falando é que era um terceirizado e esse terceirizado chegou ao ponto de agredir uma outra pessoa e essa pessoa morreu. Então, é muito grave. Nossa. Isso é muito grave. Mas era terceirizado? Não era terceirizado, mas estava dentro do seu estabelecimento. Qualquer pessoa que esteja dentro do seu estabelecimento, um entregador, um segurança, qualquer um, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ser cuidado, tem que ser monitorado. Porque quando você perde essa reputação, quando vem essa crise, se você não estiver preparado, vai ser muito mais difícil para você contornar ou para você recuperar a confiança dos seus clientes, fornecedores, de quem quer que seja. Isso as empresas precisam. E nós vemos diversos casos aqui no Brasil de
crises fortes, grandes, né? Caso da Vale, que eles não estavam preparados. Não estavam preparados para um acontecimento daquele. Foi uma bomba atômica. E você percebeu que logo depois, se você voltar para a história e for ler, eles não tiveram a rapidez para resolver. Assume o risco, assume, né, a culpa ou assume o que aconteceu, porque realmente não tinha como você fugir, mas haja rapidamente para você poder contornar, senão você deixa isso na boca de mídia, da população, da sociedade em geral. Então você também, de uma certa forma, tem uma experiência em momentos de crise. Comunicação corporativa e gestão de crise. E gestão de crise. Que é mais importante ainda do que você construir uma marca. Construir uma marca muitas vezes é fácil. Manter aquela marca, manter a reputação, manter a confiança dos clientes em relação àquela marca, aquele produto, né? Novamente, vamos falar de Le Creuset. Se Le Creuset não tiver idoneidade, se seus líderes, os gestores não tiverem idoneidade, eles podem colocar a marca a perder, né? A reputação da marca em risco. Então, não é só o produto, mas sim a empresa, a maneira como você trata todos os seus stakeholders. E isso, quando a gente fala de comunicação corporativa, é muito importante. Você tem diversas pessoas que consomem a sua marca, né? São os seus fornecedores, são os seus próprios clientes, é o trade, os seus distribuidores. Se você tratar mal um deles, a comunidade onde você tem sua indústria, a comunidade onde está a sua empresa, se um deles que você trate mal, você pode perder a sua reputação. Então, presta atenção em todos os stakeholders, investidores. Tem pessoas que não respeitam os investidores também, né? É difícil, né? Porque a gente lida com pessoas. Pessoas. E pessoas têm emoções. Uhum. Por isso que eu acho que está todo mundo indo pros robôs, viu? Dá ordem e executa, né? Então, mas é que o robô... Eu estou aqui com o meu computador e as minhas anotações, porque eu não quero perder nada do que a gente pensou e discutiu em relação à reputação. Porque a gente se prepara, viu? A gente não vem assim para um podcast sem nos prepararmos. E isso é importantíssimo. Obrigado. As pessoas precisam se preparar para o trabalho. Quando você vai para o trabalho numa segunda-feira, você tem que estar preparado. Qual é a agenda de hoje? O que vai acontecer? Quem vai estar lá? Eu tive outro dia numa empresa, conversando com o presidente da empresa, ele falou assim, olha, nós somos muito ruins de relacionamento, sabe? Tem um cliente que eu estou atrás dele um tempão, e você acredita que ontem ele esteve aqui e eu não soube? Ele foi fazer um curso na empresa e eu não sabia. Então, assim, você tem que estar alerta, atento a tudo e ter uma cultura que avise. Quem vem visitar a nossa empresa hoje? Olha, tal. Essa é a lista de pessoas que vão entrar na nossa empresa. E você está preparado para receber aquela pessoa. Olha só. Então, como é que você não está preparado para receber uma pessoa dentro da sua casa? Você precisa se preparar. Então, voltando a falar da questão da reputação, você precisa se blindar. Então, a blindagem reputacional é muito importante, porque as crises, elas não têm data de validade. Ela vem e vai ser muito difícil você fazer com que ela vá embora. Você tem que provar, né? Depois que você erra, você tem que provar muitas vezes, muitas, que você é bom. Que você não é aquela pessoa que eles enxergaram naquele momento de crise, que você não conseguiu contornar. Não é? É bem difícil. É muito difícil, muito. E isso vai na nossa vida também, em sociedade, na nossa vida na família, né? As relações são todas muito delicadas. Então, a inteligência emocional, para que a gente... Não dá para você ser um profissional exemplar e um péssimo pai ou um péssimo marido. Não dá. Não é? Tá uma coisa ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Você ser um péssimo amigo. É o que o Dr. Ney estava comentando anteriormente, no seu podcast aqui, falando que a gente às vezes ouve uma pessoa no palanque falar, mas a gente não conhece a vida dessa pessoa. Será que ela é tudo aquilo? Né? Então, e é um exercício, né? Não, é um exercício. Que cada um tem que fazer para poder estar melhor. E se a gente não sabe, vamos estudar. Exato. Vamos atrás. Eu sou uma lifelong learning, né? É um nome tão chique. Chiquérrimo, mas, assim, você é chique. Quem estuda a vida toda. Eu estudo minha vida toda. Nós não temos obrigação, né? Não temos o dom de ser um Einstein, de saber tudo.
Nós precisamos ir atrás, estudar, ler. Acho que até o Einstein estudava. Ele estudava muito. 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 Então, você precisa estar atento para as coisas, né? Atento para comportamentos. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você olhar nos olhos do outro, prestar atenção na sala. Como é que você entra numa sala sem ser um drone? Eu costumo dizer que eu entro num lugar sendo um drone. Eu vou vendo o que tem ali, né? Quais são as pessoas que estão ali, quais são os personagens, o que cada um daqueles personagens representa naquela mesa e entender. Tem pessoas que são míopes, que entram numa sala com uma arrogância, não cumprimentam todas as pessoas, nem sabem quem são as pessoas. Todas são importantes, mas não sabem quem são as pessoas que tomam a decisão naquele momento. E muitas vezes não é o presidente. Muitas vezes um gerente, uma palavra de um gerente pode fazer... Pesar tudo, né? Pode pesar tudo. Eu passei por isso. Não é? Marli, que papo delicioso. Que bom. Eu vou te fazer algumas perguntas. Tem algum assunto que você gostaria de falar que talvez que você queira completar sobre a reputação? O que eu gostaria de deixar assim, para todos, né? Todos os nossos colegas, é que você não consegue construir a sua reputação pessoal, a sua marca pessoal, enquanto profissional, né? Enquanto profissional dentro de uma empresa, se você também não constrói a marca da própria empresa, a reputação da própria empresa. Comunicação corporativa não é só de marketing, é de todos. Todas as pessoas dentro de uma empresa, mesmo que eu seja CFO, cuido só da logística, eu sou a palavra da empresa, eu represento a empresa, sou embaixador da empresa. Eu tenho que ter isso em mente. Sensacional, Marli. Sempre, né? Gente, também eu queria agradecer a Cíntia Parada, que é a nossa apoiadora aqui do podcast. Não sei se você conhece ela. Conheço. Ela mudou ali, ela tem a inteligência imobiliária ali na Rebouças, enfim, todos os jardins. Cíntia, muito obrigado a você pelo apoio. Marli, eu te fazer algumas perguntas aqui, queria que você me falasse o que representa para você, pode ser? Claro, bora. Vamos lá. O que você pensa sobre filhos? Tudo na minha vida. Uma frase, tá? Tudo na sua vida. O que você está achando da sociedade atual? Está muito difícil. Muito difícil. Polarizado, a gente sabe que está polarizado. Muito. Um lugar? Minha casa. Que legal. Uma paixão? Netos. Netos? Netos, olha, se eu puder falar rapidinho, eu sempre quis ser mãe. Para mim é um prazer ser mãe, mas uma alegria imensa ser mãe. Mas ter netos não é que é mais gostoso porque a gente não trabalha tanto, não tem que trocar fralda, não, a gente também tem que trocar fralda. Mas é que com os netos os filhos voltam. Eles voltam para a gente, eu até me arrepio. Eles voltam para a gente, aí eles começam a conversar porque eles começam a entender como foi para você. Para mim, ser mãe, né? Naquele momento, e todas as dificuldades que a gente passa. E aí vem as perguntas, mãe, eu fazia assim, eu fazia assado. Então, por isso que é o dobro. Porque vem o filho de volta, vem a filha de volta e ainda vem o neto ou a neta. Ai, que lindo. Foi a melhor conclusão do que quer ser a avó, sabia? Eu nunca tinha ouvido isso. Muito sensacional. Uma paixão? Viajar com os meus filhos. Um desprezo, algo que te dá um asco. Pessoa sem caráter. Uhum. Marli, o que você não faria de novo? Que eu não faria de novo trabalhar tanto até tarde da noite. Você é uma workaholic? Eu fui. Foi? Eu fui. Mas, Marli, você trabalha ainda hoje? Eu trabalho bastante, mas eu não tenho mais saco de dormir na minha sala, como eu tinha. Eu tinha saco de dormir e passava muitas noites na própria empresa. O que você diria se você encontrasse a Marli hoje aos 30 anos? Aproveite mais a vida, qualidade de vida é bom, você é competente, você vai conseguir crescer. Mas cresça aproveitando também a vida. Obrigado, Marli. Sensacional. Obrigado por você ter aceito o convite. Imagina. Obrigada a vocês, né, por nos aturarem. Foi maravilhoso. Obrigado. Gente, muito obrigado. Até a próxima.